Nós vamos iniciar uma nova série, é uma minissérie, né? Hoje, de 4 mensagens, e nós estamos chamando essa mensagem, veio a ideia de que essa mensagem pode ser chamada de liberdade limitada. A gente vai abordar um pouco o tema da submissão às autoridades, submissão dentro da igreja, submissão e os princípios que o reino de Deus trazem sobre isso. Queria que você acompanhasse comigo a leitura de Gênesis, no capítulo 3, dos versos 1 ao 8. Eu estou lendo na versão Almeida 21. E a versão Almeida 21 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito. Ele disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores. Até aí, eu costumo dizer que nós, embora estejamos regidos pelos princípios do reino, vivemos num mundo caído. E esse mundo caído, um mundo dominado pelo pecado, tudo o que rege este mundo está marcado e contaminado por esse pecado. Por isso é muito difícil quando a gente fala em princípios do reino, numa sociedade perdida e caída, como que nós vamos viver esses princípios num lugar? E aí você vai ter realmente bastante confronto, nós vamos ter bastante problemas, nós vamos ter gente traumatizada, gente abusadora, gente que extrapola as questões de autoridade. Nós temos muita gente marcada por pais, por professores, por maridos, esposas, por patrões, pastores, governantes, pessoas que foram abusadas por essas lideranças, pessoas que abusaram. Talvez você também foi um abusador, uma pessoa que extrapolou nos princípios e chutou o balde. E eu quero falar hoje sobre isso. Nós queremos tratar desse assunto. De vez em quando nós temos que tratar desses assuntos. Eu creio que temos que dar uma repassada nesses temas. Desde Gênesis nós vemos a rebelião, a rebeldia sendo algo, na realidade, o pecado original começa de uma rebelião. Mas nós vamos nos encontrar dentro dos textos bíblicos com Moisés enfrentando muitas rebeliões, muitas pessoas se levantando contra Moisés, contra a sua autoridade. Nós vemos Davi tendo até o seu próprio filho se levantando contra ele. Nós vemos Paulo lutando para defender a sua autoridade apostólica diante da igreja de Corinto e outras igrejas ali que questionavam os seus ensinos. Nós vamos encontrar e nós vamos nos deparar. Você vai passar pela sua vida e você vai se encontrar com o problema da rebeldia em algum momento, dentro da sua casa, com seus filhos,
dentro da igreja, quando você é líder ou quando alguém lidera sobre você, você vai encontrar esses problemas sendo alguém rebelde ou sendo alguém que se rebela, ou que alguém que rebela contra a sua autoridade. O que acontece? Né? Que quando a gente fala nisso, tem gente que está tendo arrepios aí agora. Tem gente que está ficando assim, está desconfortável, começa a ficar meio esquisito na cadeira. Opa, vai mexer naquilo que eu não quero que mexa. Vai mexer num ponto que eu gostaria de não tocar. Esse negócio não, pastor, não mexe nessa área não. Deixa quieto esse negócio. Mas eu quero mexer. Na realidade, nós tínhamos planejado uma série, estávamos planejando uma série, e nós vamos trazer essa série sobre a pessoa do Pai, Deus Pai. Nós vamos falar sobre Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos tratar desses 3 temas, dessa série. Mas eu precisei mudar um pouquinho a nossa série. E eu gostaria de ler um texto que Paulo aborda lá em Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2, que diz assim, na minha versão, mas talvez na sua, talvez seja de uma outra forma. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. Alguns vão ter autoridades superiores, né? Pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Que dificuldade ler esse texto, olhando para um governo como nós temos, diante de uma realidade que está extrapolando as questões mais lógicas, e a gente fica realmente bem vulnerável, bem querendo realmente chutar o balde. Eu me lembro que eu aprendi muito sobre autoridade quando eu servi o Exército. Então, eu servi por 1 ano e 12 dias. Eu contava nos dedos o dia para sair. Então, por isso que eu lembro que foram 12 dias. Quando eu cheguei, eu olhava o muro assim, do quartel, eu falava assim, como é que eu faço para pular e fugir desse negócio? Me prenderam aqui e eu não queria. Chorei, literalmente eu chorei, pedindo para o tenente me liberar. E ele falou, não, você vai ficar. E aprendi muito sobre princípios de autoridade, de submissão, mas eu tinha gente que abusava disso, líderes que abusavam. Tinha um sargento lá que... E eu conto essa história hoje dou risada, mas eu queria matar esse sargento. Eu trabalhava na área de comunicações e nós tínhamos que, o pessoal da comunicação tinha que preparar toda a parte elétrica da fiação, de iluminação, para que o acampamento tivesse a infraestrutura básica para funcionar. Mas você sabe, gente, quem me conhece sabe que eu sou desastrado. Eu sou um cara meio desastrado, gente. E aí eu fui pegar uma desses bambus gigantes assim, eu acertei o sargento. Sem querer mesmo, foi sem querer. Eu fui virar assim, pá, acertei nele. Aí fui virar de novo, acertei de novo nele. Ele falou, Machado, meu nome de guerra era Machado. Você está de sacanagem comigo, agora vem aqui, larga esse bambu aí, pega esse palitinho. E ele me deu um palito de fósforo, falou assim, mede o acampamento com um palito de fósforo. Então eu peguei, e ali então era uma área de uns 3.000 metros, 4.000 metros quadrados, e eu tive que medir aquela área com um palito de fósforo. E eu falava assim, que número que eu vou inventar para esse cara, para dizer que eu medi, né? Porque...
E aí eu baixava, ficava ali depois, e ele ficava só de olho lá. Aí eu falei, olha, eu falei um número lá para ele, ele falou, está errado esse número, mede de novo. Aí eu medi de novo. Abuso. Completamente um abuso de autoridade. Mas eu tive que me sujeitar àquele abuso, porque eu tinha que aprender o princípio da autoridade. A gente vive, eu conto essa história, mas hoje eu dou risada, mas quanta vontade de cometer perder como diz, né, perder o réu primário e fazer uma loucura. Eu fico olhando para isso e a gente olha para essas dinâmicas de autoridade que nós vivemos sob princípios de autoridade. Mas existe algumas frases que eu gostaria de que você talvez pensasse comigo. Tem gente que fala assim, eu sou submisso a Deus, mas não aos homens. Tem gente que fala isso. Eu só me submeto a Deus, mas aos homens não. Esse é um princípio que alguns adotaram, mas Deus manda, se ele é submisso a Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter às autoridades. Quando ele diz isso, ele já está ferindo um princípio. Outros dizem, eu me submeto se eu concordar. Se não concordar, eu não obedeço, eu não me submeto. Tem esses princípios aí, tem gente que usa essa frase. É muito sutil a questão da rebelião, é muito sutil a questão de nos submetermos à autoridade ou não. Eu gosto de usar exemplos bem práticos. E quem não é líder de célula aqui, que já mandou mensagem para os seus liderados, e eles não respondem quando você pergunta? Levanta, não vou falar para levantar a mão. Quantos de vocês ficam no vácuo quando vocês tentam falar com seus grupos e eles não dão a mínima para você? Eles leem, mas não respondem. Ah, mas isso não é nada, eu estava sem tempo, li. Não... Mentira. Você não está se submetendo àquele líder. Sutilmente. Ah, mas isso não tem nada a ver. Eu quero dizer que tem a ver. Quanto, né, na realidade, o e-mail, o zap, né? Tem gente que fala assim, faz o que o líder, faz o que o pai, faz o que o pastor, faz o que alguém que é sobre a sua vida deu alguma ordem, ele faz, mas lá por trás ele fica o quê? Murmurando. Eu vou ter que fazer, né? Murmura pelas costas. Tem gente, e normalmente filhos fazem assim, eles vão fazendo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e depois informa ao pai, informa a não sei quem, olha, eu já fiz isso, espera aí, como que você já fez? Você não falou nada. Filhos vão fazendo e atropelando, não só filhos, estou falando membros de igreja, gente que está debaixo de liderança. Ou aquele que deixa claro, olha, eu vou fazer, mas eu não concordo com esse negócio, não. Eu vou fazer para não ter problema. E fala para as pessoas, olha, eu não concordo com o que o pastor está falando, mas vamos ter que fazer, o negócio é feio, o negócio é... Eu quero pensar com você sobre isso. Antes de entrar propriamente no texto de Gênesis, eu gostaria de ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5, onde Paulo está falando a Timóteo sobre um tempo, e esse tempo chegou, na realidade estamos vivendo esse tempo, que são os tempos difíceis. Paulo está dizendo assim, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,
sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, e com aparência de religiosidade, eu coloco piedade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. E Paulo está falando para um líder de uma igreja, para um pastor, que ele vai enfrentar isso na sua comunidade, na sua igreja. Será que tem gente dessa estirpe dentro da igreja? Porque está dizendo aqui que são gente que tem aparência de religiosidade, gente que aparenta ser crente, gente que aparenta ser, mas o que ele tem? Ele é amante de si mesmo, ganancioso, arrogante, presunçoso, desobediente aos pais, ingratos. Será que tem gente ingrata aqui? Tem gente que é desobediente aos pais? Será que tem gente aqui que só pensa em si mesmo? Será que tem gente aqui que é orgulhoso? Paulo está falando para Timóteo, olha, cuidado, mantenha uma distância dessas pessoas. Como que a igreja pode chegar a um ponto assim? E eu acredito muito que pode ser que, se nós não tomarmos cuidado, podemos sim ser pessoas assim. Uma das razões para que os tempos sejam difíceis é porque a propagação do engano, existe um engano, e quando fala engano, é quando você não percebe, você acredita piamente que você está correto, mas você está enganado. O seu coração está influenciado por um engano. E isso precisa ser revelado. E é revelado quando a gente prega a palavra. Por isso que as palavras amantes de si mesmo, desobedientes, descontrolados, traidores, demonstram uma aparente religiosidade. Gente, eu quero pensar um pouquinho sobre esse engano. Como que isso acontece? Por isso que o agente do engano, e se a gente olhar para Gênesis capítulo 3, o verso 1, diz assim que a serpente, que era mais astuta de todos os animais do campo, mais astuto que os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito, ele disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Então, aonde começa o engano? Aonde começa? Começa num diálogo, começa lá em Gênesis, num diálogo entre a Eva e a serpente, onde Satanás se aposta dessa serpente e começa um diálogo manipulador, pegando a palavra de Deus e distorcendo-a. E ele joga na cabeça, ele entra na cabeça de Eva e fala assim, Deus não disse que nenhuma árvore deve comer. Eva já responde para ele, né? Se você vai olhar, que Eva vai responder para ele. Mas a sutileza, o engano que Satanás, como especialista, faz, ele entra e ele começa, por que ele não falou com Adão? E eu pesquisei sobre isso, por que ele não falou com Adão? E são várias as possibilidades, mas uma diz que a mulher era mais sensível, era mais aberta para o diálogo, né? A mulher gosta de conversar, né? Um bom papo, né? Dizem alguns estudiosos, outros dizem que é porque ela não havia recebido a direção, a ordem de Deus direta. Adão havia passado para Eva esse princípio de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia sido apenas uma revelação dada para Adão, e quando ela recebe de maneira indireta, alguns dizem isso. Enfim, talvez seja porque ela foi colocada como ajudadora,
E ela então poderia influenciar. Enfim, a verdade é que Eva foi enganada. O texto diz lá em 1 Timóteo 2,14, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Adão caiu de propósito. Adão, quando ele sabia muito bem o que estava fazendo, Eva foi manipulada e enganada. Essa é a verdade. O fato é que, além de ser enganador, a palavra de Deus diz que Satanás é um mentiroso. Lá você vai encontrar isso lá em João 8,44. E ele começa a mentir. O pai, no final do versículo, diz assim que quando ele mente, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Satanás é tão sutil e tão manipulador e tão enganador que ele conseguiu influenciar 1/3 do céu. 1/3 dos anjos, Apocalipse diz, ele conseguiu com a sua sutileza, levar essa pessoa a cair. 1/3 do céu. Paulo fala, cuidado, gente, cuidado. Lá em 2 Coríntios 10, lá no versículo 11, no versículo 10 ele diz assim, no final, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Nós estamos lidando com um sistema manipulador e a gente precisa ficar muito ligado. Porque se ele conseguiu ganhar 1/3 do céu, conseguiu ganhar uma mulher como Eva, que era perfeita, a gente precisa tomar cuidado se a gente não está debaixo de um engano, com alguns conceitos do mundo sendo trazidos para as nossas práticas. Ok? Por isso, o agente do engano, a raiz, aonde o engano se estabelece, está em Satanás. Com a sua sutileza, com a sua conversa, ele fala para Eva, olha, Deus não falou para não comer de nenhuma árvore. Ele conseguiu abrir o diálogo, conseguiu chegar, e Eva responde no verso 3, 2, capítulo 3, versículo 2. Respondeu a mulher à serpente, do fruto, Deus disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente no verso 4, a mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Tanto a Eva como a serpente, elas trabalham e transformam a palavra de Deus. Deus não havia dito que não era para tocar no fruto. Deus havia apenas dito que não era para o quê? Comer. Mas Eva já acrescenta um pouco na palavra de Deus, diz, não comereis nem tocareis. Olha que mulher, que ela vai fazer além do que Deus manda. Né? Eva falou, olha, Deus falou para não comer e nem tocar. Quem olha assim, fala assim, Eva está indo no caminho bom, ela está fazendo mais do que Deus pediu. Mas, na realidade, ela está mudando a palavra. Porque no dia que dela comerem, vocês morrerão. Aí a serpente diz, não, vocês não morrerão. Deus está mentindo para vocês. Na realidade, Deus, Satanás coloca dúvidas em relação ao que Deus, as intenções de Deus em proteger o casal daquele fruto. Na realidade, ele não estava protegendo o fruto, estava protegendo Adão e Eva. E aí a gente olha que a serpente desfaz a verdade de Deus, certamente não morrereis. Porque, na verdade, quando vocês comerem, os seus olhos se abrirão, vocês serão livres. E por isso que o nosso tema dessa série é liberdade ilimitada. E Satanás está falando, vocês estão presos, limitados, e eu quero que vocês sejam livres. Vocês precisam ser livres, não podem estar presos. O engano, ele sempre vai avançar na igreja,
quando nós tirarmos os nossos olhos da palavra de Deus. Quando nós tirarmos os nossos olhos e acharmos e colocarmos as nossas impressões, o que a sociedade, o que é o costume, o que é a democracia, o que é não sei o que nós olharmos para a palavra e distorcermos a palavra. E a gente tem visto muitas pessoas usando a palavra para se rebelar, ou ignorando a palavra para se rebelar. Por isso, é muito importante a gente tomar cuidado para não acrescentar, não subtrair ou não manipular. Está um monte de pregador aí na televisão pegando o texto da Bíblia e dando uns nós aí, torcendo completamente a palavra. E você olha e fala assim, é o diabo. Quando vocês olharem pastores, líderes, falando a palavra na televisão, distorcendo, você fala, é o diabo fazendo isso. Fiquem ligados, porque é um engano chegando na cabeça das pessoas. E quantas pessoas estão seduzidas pelo engano que o diabo, através da distorção dos textos bíblicos, tem feito. Por isso, Satanás ele coloca dúvidas sobre o amor de Deus, sobre as intenções santas de Deus em relação àquilo. E interessante é que, sabe o que acontece? Eva toca, né? Ele toca no fruto e come o fruto, né? O verso 3, 6 e 7 vai dizer assim, então vendo a mulher que a árvore, ele começou a olhar para o fruto, e aí vendo que a árvore era boa para dela comer, nossa, que árvore agradável, o cheiro deve ser gostoso, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela falou assim, olha, seria bom mesmo ter entendimento com Deus, né? Tomou do seu fruto, comeu dele, e o que ela fez? Deu ao seu marido, que também o comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus, pois entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Satanás já havia influenciado, você sabe que, 1/3 dos anjos, sabe que esse engano é contagioso. O diabo entra e me engana, e eu passo então também a enganar outras pessoas. Eu passo a influenciar, a contagiar outras pessoas com engano, com a rebeldia que vem no meu coração, eu vou passando para outras pessoas, e as outras pessoas também vão sendo guiadas por esse engano. Por isso, se o engano é contagioso, Satanás é o pai desse engano, e ele influencia Eva, que influencia Adão, e toda a raça humana passa a estar debaixo desse engano. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa olhar um pouquinho nesta manhã para essas nossas atitudes, nossas práticas. Eu fico olhando, a gente é muito guiado pelo nosso eu, pelo que eu acho, pelo que eu acredito. Eu acho que é assim, eu acredito que seja assim. Mas o que a palavra de Deus diz? Você já perguntou? Não, eu acho que é assim, eu acredito que é assim. Mas e que a palavra de Deus? E se a palavra de Deus disser para você não? Mas eu vou fazer desse jeito. Porque Deus entende, Deus perdoa, Deus... Eu não aceito. Pessoas que são guiadas pelo seu eu. Eva foi guiada pela sua vontade. Ela, sem medir as consequências, Deus havia dado uma ordem a Adão que passou para Eva, e ela ignorou completamente, passou pela autoridade do seu marido. Inverteram-se as coisas. Ao invés de Adão dar o fruto para Eva, já que era para o seu líder, né? Eva pega o fruto, come,
Ela nem dá para Adão comer, depois ela come e dá para Adão. Olha as inversões que estão acontecendo. Aquela ambição de ser igual a Deus, ou de ter a sua voz parecida com a de Deus, a sua postura como sendo postura santa, travestido de uma boa intenção. Nós estamos cheios de boas intenções. Mas o Senhor, nessa manhã, quer trazer, e nós estamos construindo uma base para falar sobre outros tópicos, mas hoje é a base. Hoje nós estamos construindo o alicerce desses princípios. A promessa de liberdade se torna uma escravidão. Aquilo que eles imaginavam que daria a eles como que eu posso dizer? Um nível maior de conhecimento, e eu vou desfrutar de ser igual a Deus. Se transforma em medo, que eles se escondem. Cadê a liberdade? Saíram correndo de Deus. Cadê a vergonha, desonra, distanciamento de Deus? Toda pessoa que se levanta em rebeldia, ela se distancia de Deus. Quantas vezes achamos que podemos fazer as coisas da nossa forma, que não vai dar nada? Se der, é pouco. Alguns falam assim, não vai dar nada, e se der vai ser pouco. E a gente vai prosseguindo, e parece que quando Eva pegou o fruto e não morreu, ela falou assim, nossa, não morri, peguei o fruto, não morri, mordi, não morri. A morte já estava chegando, já tinha chegado, ela não tinha percebido. Tem muita gente que está morta pela desobediência, ou morta do distanciamento com Deus, mas não se apercebeu ainda. Estão bem longe de Deus. Eu quero concluir esse início dessa série com alguns pontos, que são esses. Primeiro, Deus nos dá uma liberdade. Amém? Só que a liberdade é limitada. Fale comigo, liberdade limitada. É importantíssimo que tenhamos limites. Graças a Deus, porque Deus nos coloca limites. O texto de Gênesis 2,16 diz, então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas, e a gente não gosta do mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, vocês podem desfrutar de tudo, mas disso não. Tudo, mas disso não. Eu acho que é muito importante termos... Mas que coisa pequena, de todas as árvores eu posso comer, menos daquela. Apenas de uma árvore. A obediência, ela revela o coração quebrantado. A obediência revela um coração quebrantado. A obediência revela que somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que se nós obedecermos, nós somos filhos. A marca de um filho é a obediência. E quando nós nos levantamos contra, nós estamos dizendo, nós somos bastardos, como a palavra de Deus diz. Nós não somos filhos genuínos. Você sabe que ser fiel em pequenas coisas faz toda a diferença. São grandes testes as pequenas obediências. Não vai pegar aquele iogurte que é meu na geladeira. Quantos de vocês já pegaram o iogurte do irmão? Aí você chega lá, cadê o iogurte? Mas eu não falei para você não comer o iogurte que era do seu irmão? Não dá nada.
E se der, pouca coisa. Nós somos testados em pequenas porções. Não pode estacionar aí. Ah, mas não vai dar nada, é pouquinho. É rápido. Ah, você deve participar da ceia. A ceia, a palavra de Deus, nós como batistas, nós temos a doutrina nossa da ceia, nós a temos como uma ordenança. Uma ordenança, você deve tomar a ceia do Senhor. Quantos de vocês, ou quantos de nós, ou vamos nos incluir, desprezam a ceia do Senhor? E tomam porque não vem para tomar a ceia do Senhor, tomam porque chegou no culto. Mas não vem com a intenção de tomar a ceia do Senhor. Não se preocupam em ficar meses e meses sem tomar a ceia do Senhor. Porque você tem outras coisas mais importantes a fazer. Mas é uma ordenança tomar a ceia do Senhor. É uma ordem. São pequenas, mas pastor, é comer um pão, tomar um cálice. O problema não é o pão e o cálice, é o detalhe das pequenas coisas que se revelam em grandes coisas. Você está me entendendo, gente? Se a gente não consegue ser obediente em pequenas coisas, como seremos em coisas grandes, maiores? Por isso, a obediência, ela revela esse coração quebrantado, que somos filhos amados. Ao entendermos que somos livres, porém existem limites, porque a vontade de Deus estabeleceu isso. Mas por que, Deus? Não sei. Deus falou que é assim, vai ser assim. O segundo ponto que eu quero colocar para você é que, dentro dessas considerações, toda rebelião tem a origem no Éden. Por mais que seja apenas um iogurte da geladeira, um estacionamento furtivo, alguma coisa assim. Se rebelar contra a autoridade. O pecado, o texto diz lá em 1 João, e por isso que eu estou dizendo que toda rebelião tem origem no Éden, porque desobediência é rebeldia. 1 João 3,4 diz que o que é o pecado? Todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a rebelião contra a lei. E o que é a lei? A lei é uma ordem dada por Deus. Deus deu uma ordem. Quando eu me rebelo contra essa ordem, sede submisso aos vossos pastores, aos vossos líderes, aos vossos pais, aos vossos governantes, aos vossos patrões. Vai, mas pastor, que coisa, que palavra, se eu soubesse eu tinha faltado hoje. E tem gente dentro de si falando, eu não vou fazer isso. Eu não aceito isso. Gente que foi ferida por pessoas abusadoras, que ficaram marcadas por pais abusadores, pastores abusadores, líderes abusadores. Não deixa que o pecado do outro se torne o seu. Não deixe que o pecado do outro se torne o seu. Por isso, o pecado é a transgressão da lei. Pecado é a rejeição da lei. Pecado é você rejeitar a vontade de Deus e substituí-la pela sua própria vontade. Por isso, por menor que seja, saiba que a origem está lá, no Éden.
está lá naquele diálogo infernal, naquele papo catastrófico, onde você começa a namorar ou dialogar com os princípios de um ser caído e que vai fazer você cair também. Terceira consideração: a vontade de Satanás é que façamos a nossa própria vontade. Satanás não quer que você faça a vontade dele, Satanás quer que você faça a sua, só isso. Se você fizer a sua, ele está feliz. Se você quer deixar Satanás feliz, vou ensinar você a deixar Satanás feliz. Satanás vai sorrir para você e vai receber sua adoração quando você fizer a sua vontade e não a vontade de Deus. Hoje, num tempo que nós vivemos, onde o eu prevalece, é difícil falar sobre isso. Por isso que é reino, por isso que são valores do reino, onde existe uma dinâmica diferente da do mundo. Na dinâmica do mundo que a gente está vivendo, cada um faz o que achar bem aos seus olhos. Na dinâmica do reino, embora eu ache bom aos meus olhos, eu vou fazer aquilo que é a vontade de Deus. Tudo bem, faça o que tiver, siga o seu coração. E todas as pessoas que têm seguido o seu coração, sem se importar com a vontade de Deus, estão morrendo porque estão ficando longe da vida, estão seguindo a si mesmos. Os seus líderes são vocês mesmos, não é mais Deus, não existe mais submissão, existe apenas você como Deus. Quando Satanás enganou Eva, ele a seduziu, e consequentemente a Adão, a viver uma liberdade sem limites. Eu vou fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. O coaching fala isso, né? Eu posso ser o que eu quiser. Nós estamos falando aqui do reino de Deus. E reino de Deus, eu vou fazer aquilo que eu quero ser, aquilo que Deus quer que eu seja. Satanás, ele coloca essa dúvida sobre o caráter de Deus. E apenas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva olhou para aquela árvore, é uma árvore boa, ela é agradável, ela é desejável. Ai, como a gente vive pelos nossos prazeres, né? Se dá prazer para você, vai em frente. Deixa você feliz? Caia e viva dessa forma. Só que lá na frente, as pessoas que viveram, e eu falo isso porque eu fiz isso, e muitos daqui fizeram isso, faça desse jeito, viva desse jeito. Mas cada vez que você faz isso, você fica mais distante de Deus. E por último, eu queria que você ficasse de pé para falar isso com você. Existe liberdade na submissão. E escravidão quando você se rebela. Não há autoridade que não venha de Deus. Boas ou ruins. Se Deus está permitindo, Ele vai. Apenas você não pode fazer aquilo que fira e vá contra a vontade de Deus. Porque até Pedro falou, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Existe essa... Quando Jesus chegou diante de Pilatos, Pilatos falou, eu posso te soltar. Aí Jesus falou assim, lógico que você pode me soltar. Porque toda a autoridade que você tem foi dada pelo meu Pai. Veio lá do alto.
Por isso, eu estou me submetendo a não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu passe por esse momento. Então nós precisamos entender esses princípios. Eu acho muito interessante que as nossas rebeliões, elas são sutis. A Bíblia fala orai sem cessar, não é isso? É uma ordem. Sabia disso? Orai sem cessar. Poucos de vocês fazem isso. Poucos de nós fazemos isso. A Bíblia fala, em tudo dai graças, é uma ordem, é um imperativo. Deem graças por tudo. Nós não conseguimos. Não deixem de congregar, estejam sempre juntos. Muitos não fazem isso. Pregue o Evangelho. Quem faz isso? Abençoe os que vos perseguem. É uma ordem. Quem faz isso? Seja generoso. Quem faz isso? Perdoem aos que te ofendem. Quem faz isso? Não gastem o dinheiro de vocês com coisas fúteis. Aproveite melhor o seu tempo. Os celulares estão aí para dizer que a verdade. Vamos começar pelas pequenas coisas? Vamos começar a obedecer pelas pequenas coisas? Porque depois vamos conseguir ser obedientes nas maiores. Quero orar com você. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo nos ensine os princípios da Tua palavra. Aqui está um povo que está sendo instruído a se submeter à Tua vontade. Ó Deus amado, ensina-nos a ter um coração quebrantado e descansar que o Senhor controla todas as coisas. Tira de nós toda a ansiedade de querer controlar as coisas, que nós não temos condições, Senhor. Mas nós queremos descansar debaixo dessas asas da proteção que o Senhor nos dá, através de líderes, através de homens, porque a gente se submete ao Senhor, nos submetendo às pessoas, aos nossos líderes, aos nossos pais, aos nossos governantes, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração igual ao Teu, Senhor. Ensina-nos a ter um coração de servo. Ensina-nos a servir uns aos outros e a considerar os outros superiores a nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos pela arrogância de acharmos que somos mais do que os outros. Deus, traz esse coração sobre essa igreja. Traz esse coração sobre nós aqui, Senhor, nesta manhã. E ajuda-nos a viver o Teu Evangelho, onde há vida, Senhor. E eu sei que, ó Deus amado, existem lugares nas casas, nas famílias, na igreja e nos ministérios que a morte está chegando, mas eu oro em nome de Jesus, para que a vida chegue, Senhor, e a vida chegue quando, ó Deus amado, a palavra é obedecida, onde os Teus princípios governam as nossas mentes, as nossas decisões, Senhor. Queremos viver, Senhor, viver plenamente, sabendo que a nossa liberdade é limitada, e obrigado, Senhor, por não nos deixar sem limites, porque os limites nos dão direção. Obrigado, Senhor, nos dão segurança os limites, Senhor, nos ensinam e revelam como está o nosso coração. Abençoa cada um nesta manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?